Está no ar Gestão Pública em Debate, programa do curso Superior Tecnológico de Gestão Pública, do Centro Universitário Internacional Uninter, convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. Também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. Também pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital, através dos canais da rede EdSat, os canais de educação. No programa de hoje vamos debater sobre o projeto Música para Todos. Para isso convidamos a Inês Vargas Pelanda e o Sr. José Maria Magalhães da Silva. A Inês é coordenadora, e o José Maria é idealizador deste programa. Sejam bem-vindas. Obrigada. José Maria, conte para a gente como que surgiu a ideia desse projeto. Esse projeto ele já surgiu quando eu comecei os meus estudos na música lá no Nordeste, em Fortaleza, no Ceará. Então, por que eu estou dizendo que ele surgiu lá? Porque eu sou fruto de um projeto desse. E as condições não eram muito favoráveis para ter um estudo de música erudita no Nordeste, vindo de uma família simples. E então, quando eu consegui chegar, eu fui convidado para fazer o concurso aqui na Orquestra Sinfônica do Paraná. E depois que eu consegui esse intento de entrar numa orquestra importante, como é a Orquestra Sinfônica do Paraná, eu comecei a colocar isso na minha cabeça de fazer esse projeto para dar em troca o que eu consegui. E eu sei que aqui também no Paraná tem cidades carentes, onde a música não vai, onde eles não ouviam música erudita. E então, primeiro começou daí, dessa oportunidade para dar para as cidades carentes onde não tinha. E, dona Inês, aqui vocês estão presentes, então, em Tunas, do Paraná e Pinhais, é isso? Por que essas cidades? Como é que começou essa escolha das cidades até? Pois é, a escolha da cidade foi com o próprio José Maria que pensou, nessa escolha da cidade. E, a princípio, era Pinhais que o projeto ia sair, já de início. Até que foi aprovado tudo pela Prefeitura de Pinhais, mas depois, por motivos de demora, o prefeito de Tunas entrou em contato com José Maria e convidou para levar para lá o projeto. Nós estivemos lá, vimos que a condição era boa, que inclusive a cidade tem até um teatro, sabe? Um teatro muito bom, o que é difícil uma cidade pequena, ter um teatro hoje em dia, é difícil. O alojamento era bom, tem salas apropriadas para as crianças assistirem às aulas, e foi por aí que nós levamos, E o apoio do prefeito foi muito, sabe, muito assim, de muita valia, sabe? Porque sem esse apoio a gente não consegue, fazer, mesmo que ele tenha uma ideia de levar, de fazer isso, de fazer aquilo, mas se a gente não tem o apoio da prefeitura, você não consegue fazer muita coisa, E os professores são muito, os professores que estão dando aula para os nossos alunos são assim de primeira linha, tanto os de violino como os de violoncelo, os professores de teoria, tanto no projeto de Tunas como no projeto de Pinhais. E no projeto de Tunas já está assim tão avançado que os nossos alunos, nós já conseguimos formar uma orquestra de câmara com os nossos alunos. E essa orquestra de câmara também vamos formar em Pinhais. Para isso já vai ter agora a primeira apresentação, já logo depois das eleições, vai ter a primeira apresentação dos alunos lá no teatro em Pinhais. Parabéns. E José Maria, claro, a ideia, como o projeto se chama Música para Todos, obviamente é levar a música, mas esse projeto leva muito mais do que música para esses alunos, Leva. E a ideia, o nome Música para Todos é que parece que a música erudita ela foi feita só para quem tem condições. Então eu pensei no nome, vamos levar para uma região onde não tem. E lá, além de a gente ensinar
a música para eles, a gente ensina também lição de vida. E aí que entra um papel muito importante da Dona Inês, que enquanto a gente está dando aula, ela está explicando para eles a importância que eles não podem faltar, que tem que estudar. Então você imagina uma turma que nunca tinha visto nem ouvido falar do instrumento. Tanto que quando nós fomos levar o lançamento do projeto para lá, que o quarteto fez uma apresentação, eles entraram no teatro assim como se fosse assistir um jogo de futebol, gritando. Aí eu pensei, meu Deus do céu, como é que eu vou... Deu vontade de dizer, está encerrado o projeto, vamos embora. Porque eu fiquei imaginando o trabalho que a gente ia ter. Mas, aos poucos, nós fomos conseguindo conscientizar eles de coisa muito simples, que eles não precisariam quebrar o colégio que eles estudavam, como eles faziam, quebravam o banheiro, quebravam as carteiras. E hoje, essa turma que está lá, que é uma turma razoavelmente grande, se tornaram conselheiros, né? Quando eles verem alguém fazendo uma coisa que vai prejudicar, eles mesmos dizem, não faça isso que vai prejudicar a gente mesmo. E a diretora da escola, que a maioria deles, dos nossos alunos, são alunos da escola municipal e estadual de lá, eles foram à prefeitura agradecer o prefeito que diminuiu muito a manutenção com os banheiros, as torneiras, as carteiras. Então hoje já eles estão bem diferentes. Então isso para a gente também é muito gratificante. Inês, contando um pouquinho mais desse seu trabalho fora, vamos dizer assim, da sala de aula. Talvez esses alunos, até por ser de cidade carente, ou eles serem carentes, né? Eles também precisam de acesso a médicos, dentistas, outros tipos de apoio também? Precisa, sim, precisa. Isso eu vejo lá, sabe? Criança que está com um dente com uma cárie, criança que está com mancha na pele, sabe? Isso a gente encaminha pro médico. Quantas e quantas crianças que eram anêmicas e que hoje fizeram tratamento e já não tem mais essa anemia, entendeu? Quantas e quantas crianças que não tinha problema assim de comportamento e hoje não tem mais, como o Zé Maria disse, eles são assim exemplo para os outros, exemplo. E o bonito é que os pais vêm nos agradecer, sabe? As mães chegam e dizem para mim, olha, eu confio muito em vocês aqui. Isso aqui é a melhor coisa que pode ter acontecido na nossa cidade, sabe? Eu agradeço a vocês. Às vezes até você percebe lágrima nos olhos das mães e dos pais, sabe? E os nossos alunos também agora têm uma bolsa de estudos. Eles vão lá na aula com uma garra, sabe? Porque agora eles recebem um dinheirinho deles. Os nossos patrocinadores são tão assim, como é que se diz? São tão inteligentes que eles perceberam a importância das crianças terem uma bolsa de estudo, sabe? Então eles ficam felizes porque eles já podem, e os pais que vêm receber, a bolsa de estudo uma vez por mês. Eu oriento a cada um deles que é bom fazer uma poupança no nome do aluno para futuramente, quando precisar, e depois para, claro, as necessidades da família e do próprio aluno, né? Mas olha, eles são assim maravilhosos. As crianças, olha, eu tenho dois filhos que moram no exterior. Eles não perdem nada dos alunos lá da Europa. Os nossos alunos, eles são fantásticos. Minha filha veio agora para fazer um trabalho aqui no Brasil. Ela é violinista, né? Inclusive participante do quarteto durante mais de 10 anos. Ela foi fazer masterclass em Tunas do Paraná. Ela ficou encantada com os alunos. Ela dá aula lá também, ela ficou encantada. Olha, mamãe, os alunos estão de parabéns. Eles são mesmo, fantásticos. E os professores nossos são tudo de bom, né, que eles podem receber, e eles agradecem também por isso. Legal, ou seja, é uma oportunidade não só para os alunos, mas também para as pessoas que trabalham com isso. Né? Exato, é gratificante. A gente vai para Tunas do Paraná e vai para Pinhais com uma alegria muito grande, entendeu? Uma alegria muito grande, não é, José Maria? É uma alegria, assim, sabe, que você não dá para explicar, sabe? Eu já depois às vezes as pessoas dizem, pô, a senhora já está com seus filhos todos formados, todos fora, podia descansar agora. Não, eu amo fazer isso, eu amo.
E como é que nós poderíamos até deixar de exemplo para, de repente, um prefeito ou até mesmo uma secretaria de cultura, alguém que tem interesse em ter esse tipo de projeto, como que funcionaria? Esse tipo de projeto, ele funciona. No nosso caso, eu fiz o projeto que foi aprovado pela Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, e nós temos o patrocínio da Volvo, da Copel, da Gemalto, Sanepar, e tem um apoio da Abitec, que ajuda no transporte da gente, essas coisas menores, que é uma empresa menor. E então, para esse projeto funcionar, ele tem que ter esse interesse das autoridades, ou de alguma prefeitura, e pode acreditar que o resultado é fantástico, né? Quem quiser ajudar, às vezes eu vou jantar fora e eu escuto assim na mesa vizinho as pessoas que estão jantando comentando que tomaram vinho de 20 mil reais, então se toma 2 garrafas, podia tomar só uma e os outros 20 mil doava para o nosso projeto, que é um resultado assim, em 1 ano e meio que esse projeto está em Tunas e 5 meses que está em Pinhais, é fantástico. Tanto é que esses projetos eles estão muito conhecidos no Paraná inteiro e no Brasil. Eu recebi até e-mail do Ministério da Cultura parabenizando pelo resultado, porque quem der o dinheiro, a gente tem tudo explicado, as despesas, onde é que a gente coloca, o que que faz, transparente. Não tem desvio de dinheiro. E como a dona Inês falou, é muito gratificante, e o negócio chegou num ponto tão alto que no dia 18 de dezembro, a Orquestra de Tunas, o Quarteto Iguaçu e o Fagner, que aceitou participar, ele vai cantar junto com a orquestra e o quarteto num show no Teatro Guaíra. Então você imagina, os meninos já estão nervosos. Eu tenho uma aluna lá de viola que ela diz: professor, eu não vou conseguir tocar no Guaíra. Então a gente leva, o prefeito dá o ônibus, tanto os de Pinhais como os de Tunas, eles vêm de lá para assistir a Sinfônica tocar, assistir balé. E teve uma que quando entrou no Guaíra ficou tão emocionado que quase desmaiou. Eu estou aqui no Guaíra. Imagine tocar Quer lá, dizer, né? E agora que ela sabe que vai tocar, ela já fica tremendo quando ela toca. Diz: olha, pode ficar tranquilo. E então, como foi falado aqui, além de tudo que a gente ensina para eles, a gente dá essa assistência médica, odontológica, e dá uma bolsa. Cada um, além de ganhar o instrumento e ter aula com professores de primeiríssima qualidade, eles ainda têm uma bolsa de R$250 por mês. Por que dessa bolsa? Porque nós trabalhamos em regiões assim, de risco e de poder aquisitivo muito baixo. Então, eles começam a trabalhar muito cedo. E para não ter essa evasão do projeto, de repente a gente monta a orquestra, quando o menino completa 15 anos tem que deixar porque tem que trabalhar. Isso é uma realidade, tanto em Tunas como em Pinhais. E então essa bolsa vai garantir, porque a ideia é profissionalizar esses meninos. A gente vai acompanhar até o final. E Pinhais já tem interesse do prefeito em fazer a orquestra, abrir um concurso para ser os músicos serem funcionários da prefeitura. Nossa, eles já estão vibrando com isso. E Pinhais também, e Tunas também, a gente está tentando. A prefeitura é mais pobre. E eu queria pedir aqui os patrocinadores, aumentem o patrocínio, que a gente precisa. Com certeza. Acredite que vale a pena. Né? Inclusive, então, até vou mostrar um pouquinho aqui do projeto, né? Pedir para colocarem ali o site do Quarteto Iguaçu, né? E também tem um vídeo mostrando um pouquinho ali sobre o projeto, né? São algumas imagens de Tunas, né? Que nós não viemos para cá para brincar com os alunos, para botar para ser um divertimento, um passatempo na vida deles. Isso é uma ideia de profissionalização
mesmo que alguns desses meninos não sigam a profissão, eles vão ter acesso a uma cultura diferente que, com 2 meses e meio de projeto que nós estamos executando, nós já vimos a mudança no comportamento deles. É uma experiência grande, né, que eu nunca tinha tocado. Daí, para mim, foi enorme. Mudou muito a minha vida depois disso. Poder alegrar, assim, as pessoas, né, que às vezes andam muito tristes. Ter um futuro que nem mesmo eles pensariam em ter. E esse é o objetivo de todo esse esforço, o esforço do Quarteto Iguaçu, do esforço dos professores que se deslocam distante de Curitiba, 60 quilômetros de Curitiba, e que vêm transmitir o seu conhecimento e dar esse carinho ao jovem de Tunas do Paraná. Eu vejo em muitos alunos assim o meu passado. Eu tive essa oportunidade que eles estão tendo e eu estou devolvendo o que eu recebi. E quero assim que eles consigam até chegar mais longe de onde eu cheguei. A gente vai preparar essa trajetória deles e a gente está tendo a receptividade deles, eles estão se esforçando. Não só uma grande oportunidade aos jovens de terem contato com a música, mas também lhes dá algo para fazer de qualidade. E a música é bem conhecida por até muitos cientistas que têm pesquisado, que ela influencia, não é, grandemente o intelecto, ela desenvolve o intelecto. Então, essas crianças estando envolvidas com a música... Bom, deixar para o pessoal também assistir em outros momentos, podem acessar o site, né, para conhecer mais informações. E, dona Inês, conta um pouquinho para a gente sobre as oficinas. O que acontece nessas oficinas? Essas oficinas são dando aula de teoria musical, onde eles aprendem a ler a partitura, onde eles aprendem as notinhas musicais, porque eles ficam assim com medo, porque para eles é um bicho de 7 cabeças aquilo, né? Então, aí quando eles começam a aprender, eles veem que não é, né? Que não é nada daquilo. Eles têm aula de teoria musical, depois tem aula de instrumento, né? Todos os sábados, isso nós começamos às 9 horas em Tunas e vamos até às 5 da tarde, sendo que das 4 às 5, 5h15, a gente faz o ensaio da orquestra, todo sábado, né? Porque tem que ter o ensaio da orquestra. E eles são assim tão aplicados que eles já foram convidados em janeiro desse ano, né? Convidados pelo nosso maestro da Orquestra Sinfônica do Paraná, Oswaldo Ferreira, o atual maestro, a participar da oficina de música em Curitiba. Sabe? E aí, com o apoio da professora Mônica Rischbitter, que é a diretora do Teatro Guaíra, que conseguiu para mim alojamento no hotel para eles, né? Conseguiu a isenção da matrícula para cada um deles. Eu fiquei responsável por cuidar de cada um deles o tempo integral, desde a hora que eles chegavam, desde a hora que eles acordavam até a hora de dormir, sabe? Assim, monitorando todos. E foi assim uma maravilha. Eles fizeram aula com professores internacionais, com professores... Eles ficaram assim, sabe? Teve um grande aproveitamento, já na oficina de música, de janeiro. Olha só. Você vê como que eles são aplicados, né? Com certeza. José Maria, eu queria que você reforçasse um pouquinho mais, assim, não só para as empresas ou para as pessoas que querem apoiar esse projeto, ou até mesmo alguém em outra cidade, em outro lugar do Brasil que esteja assistindo esse programa, se ela quiser iniciar um projeto, vai atrás, por exemplo, dessas leis de incentivo à cultura, busca primeiro uma prefeitura, qual seria um passo a passo inicial para ter um projeto como esse na sua cidade? O primeiro passo, quando o interesse não parte da prefeitura, que você vai procurar, a prefeitura, a resposta, ela diz logo que não tem dinheiro. Eu passei 10 anos atrás das prefeituras, o que eu recebi era isso. Que não tinha dinheiro, aí você via, você acompanhava a prefeitura
aniversário da prefeitura, da cidade, aí contratava um show de uma dupla sertaneja, pagando uma fortuna, aí tinha. Então, quando não existe o interesse, não tem dinheiro. E a melhor maneira é você fazer o projeto através das leis de incentivo à cultura. E quando você chega com o projeto aprovado e com patrocínio, toda a prefeitura quer. Né? Então funciona assim. Aí primeiro você tem que ter a ideia. Até é interessante que esse nosso projeto ele deu um resultado tão grande que até incentivou outras prefeituras. Veio muito prefeito atrás de mim para fazer o projeto nas cidades. Eu não aceitei porque essas duas já tomam muito tempo. E como eu gosto de fazer as coisas sempre muito bem feitas, se eu aceitasse mais uma ou duas cidades, aí ia virar só ganhar dinheiro, aí não interessa. Né? Lógico que todo mundo tem que ganhar, mas o resultado está dando porque a aplicação da gente é muito grande. A seleção de professor e os professores, a base lá é o Quarteto Iguaçu, que tem músicos de nível internacional. Nós fazemos concerto pelo Brasil, temos 5 CDs gravados. Então, sim, a gente está tendo esse resultado. Daqui a pouco nós vamos ter esses músicos das duas cidades, de Pinhais e de Tunas, ganhando concurso pelo Brasil. Que nós já estamos pensando, ano que vem, colocar esses meninos para fazer esses concursos que existem de instrumentista. Né? Então, é muito grande. É uma pena que a maioria dos prefeitos não acreditam nesse projeto, mas pode ter certeza, baixa muito. Nós conseguimos baixar oficialmente a violência em Tunas, no Paraná. A criminalidade? Foi baixado oficialmente, até números da prefeitura. Olha, interessante. Se é coincidência, foi depois que nós chegamos lá. Nunca tinha baixado, só subia. Então é isso aí. E, dona Inês, até nós temos aqui, né, a camiseta, até alguns folders, o próprio Sim. CD, né, do pessoal. Sim. Sempre que eles vão ter um concerto, eles utilizam como se fosse esse uniforme, Exatamente. Sempre que eles vão fazer um concerto no teatro, eles usam a camiseta com uniforme. Não só os alunos, mas os professores. Todos com uma camiseta do Quarteto Iguaçu, né, para eles fazerem a apresentação no teatro. E nós temos também os programas, né? O CD, o Zé Maria trouxe um aí do CD do quarteto. Esse aqui foi um concerto que o quarteto fez agora no mês passado. Nós conseguimos lotar o Guairinha. Então você vê como o projeto está deixando a gente famoso. E fantástico o concerto. Os alunos foram assistir, eles vieram assistir. Você vê a força de vontade deles. E como a dona Inês falou, a gente faz questão também de usar as camisas para mostrar a igualdade. Para não dizer que a gente é superior. Claro. Todo mundo. Todos iguais, né? Todos iguais, professores e alunos. Dona Inês, então, para a gente até encerrar, a senhora teria alguma última recomendação para os potenciais alunos ou até mesmo para os prefeitos e tudo mais, para que levem esse projeto para a sua cidade também? Tem. Para os potenciais alunos. Eles têm que saber que música erudita não é só para filho de rico. Música erudita é feito para todos. Basta ter um incentivo e muita dedicação. Eles têm que estudar mesmo, porque se não estudar não vai a lugar nenhum, né? Mas isso aí não é só na música erudita, em qualquer profissão, você tem, qualquer trabalho, qualquer curso que você esteja fazendo, você tem que estudar, porque senão não vai para frente. E para os nossos patrocinadores, e para os nossos e os possíveis patrocinadores que virão, acreditem, porque é muito gratificante. É muito gratificante você ver aqueles jovens crescendo cada vez mais e tendo uma expectativa de vida muito melhor, coisa que eles nunca imaginavam na vida que eles pudessem, eles estão tendo, sabe? Essa expectativa de vida. E ver o carinho que os pais trazem os seus filhos e vêm buscar também, sabe? É muito bonito de ver. Então é isso que eu quero dizer. Obrigada. Dona Inês, seu José Maria, agradeço pela participação de vocês, principalmente por essa iniciativa, esse trabalho desbravador. Espero que outras pessoas
sigam o exemplo de vocês aí, Brasil afora. Né? E a gente volta daqui a pouquinho no próximo bloco. Estamos de volta com Gestão Pública em Debate, programa do curso superior tecnológico de Gestão Pública, do Centro Universitário Internacional Uninter, convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa complementa a formação dos nossos alunos de Gestão Pública nas modalidades presencial e à distância, também transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. Também pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital, através dos canais da rede EdSat, os canais de educação. No programa de hoje vamos debater sobre marketing político. E para isso convidamos aqui o mestre especialista no assunto, né, professor Aquiles Batista, para falar não só sobre o seu livro, Marketing Político Eleitoral, mas comentar um pouquinho sobre tudo isso. Seja bem-vindo, professor. Eu que agradeço, muito bom, é uma honra estar participando do programa Gestão Pública em Debate. Já tive a oportunidade, em uma outra situação, de falar também sobre um outro assunto que estava em evidência no momento. E vamos falar bastante de marketing político eleitoral. Em primeiro lugar, conte um pouco para a gente o que o levou a escrever esse livro de marketing político eleitoral. Bom, a professora Ana foi mais ou menos assim. Na experiência como docente, eu comecei a perceber que os alunos tinham uma grande resistência em relação ao assunto política, quando eu falava de política em sala de aula, principalmente nas graduações, e quando eu tratava de marketing, que era a disciplina específica lá, né, falando sobre campanhas, eles se empolgavam bastante. E quando eu conseguia colocar com cases, com estratégias, fazendo essa analogia entre o marketing e a política, eu comecei a perceber que ele tinha uma aceitação melhor. Então, a ideia, né, casou com a oportunidade do fato de estar escrevendo a dissertação do mestrado na época, e casou tudo muito bem, a editora gostou da ideia, e com base nessa reação positiva dos alunos é que eu acabei me motivando a lançar o livro, que fala sobre, principalmente sobre as diferenças entre o marketing político e eleitoral, que é bem, né, é interessante de chamar a atenção que existe uma diferença entre o marketing político, que é a construção da imagem por um tempo, né, um longo tempo, e o marketing eleitoral, que são as estratégias específicas. Então, se você está vivendo um momento eleitoral, por exemplo, próximo ao período da eleição, são estratégias eleitorais. E quando você faz a analogia, você chama mais a atenção, principalmente do público mais jovem. Então, os alunos tinham uma carência em relação ao assunto, às poucas obras no mercado, então ele casou muito bem com a necessidade da dissertação, que acabou virando um livro e teve uma ótima aceitação no mercado. E como que as pessoas veem um pouco a política? Com um certo receio, tem mudado um pouco essa imagem da campanha política, ou até mesmo desse processo eleitoral? Eu diria que até, infelizmente, né, essa percepção, a percepção positiva, ela vai ser percebida nos próximos anos. Eu digo 20, 30, 40 anos. Nós percebemos uma certa aversão ainda ao tema política. Quando você fala assim, marketing político, algumas pessoas já ficam meio assim, porque elas pensam, poxa, marketing, né, então tem alguma pegadinha aí, política, não gosto muito desse assunto, então não deve ser uma coisa muito bacana. Mas eu digo que é justamente o contrário, né? A ideia é que cada vez mais você que está assistindo, né, as pessoas, se interessem um pouco mais pela política. Tem um número bem interessante que diz que 67% das pessoas pegam no chão, né, no dia da eleição, o santinho para escolher, o santinho é aquele papelzinho, né, para escolher o seu candidato. Então, quase 70% da população escolhe no dia o seu candidato, o que é um grande erro, o que nos remete muitas vezes ao chamado voto de protesto, né? Eu sempre costumo chamar a atenção que é um tiro no pé, né, da democracia, é um tiro do pé de todo o processo eleitoral, o voto de protesto. Quando as pessoas assim pensam, poxa, eu vou votar em fulano de tal só para ir contra o sistema, ou vou votar numa pessoa que mal conheço porque é bonitinho, porque é legal, porque simplesmente fala bem. Nós temos essa característica de consumidor versus eleitor,
onde as pessoas tendem a julgar os candidatos pela aparência, que também é um erro. Mas o marketing eleitoral e o marketing político acaba explorando isso também, e às vezes até de maneira negativa. Nessa questão do voto de protesto, vale chamar a atenção, vou utilizar esse momento para tentar conscientizar, e como um trabalho de formiguinha, já dizia o Chris Anderson, as formigas hoje têm megafones, né? Então hoje cada um pode ser um semeador de uma nova formação, no que diz respeito ao voto de protesto. Então o fato de votar em protesto, você vai pegar um candidato X, que recebe uma votação muito grande, não vou citar nomes, mas, por exemplo, um candidato que não tem capacidade profissional ou política alguma, mas é muito conhecido. As pessoas votam, né, do tipo, vou votar só para ir contra o sistema. Essa pessoa acaba recebendo uma quantidade enorme de voto, e pela questão do quociente eleitoral, do voto na legenda, que é uma regra que existe nesse mercado eleitoral, ele acaba elegendo outros candidatos com o menor número de votos da sua coligação. Então, muitas vezes é um tiro no pé o voto de protesto, por quê? O cidadão que é eleito lá com 1 milhão e 500 mil votos, por exemplo, ele pode até ser um cara do bem, um cidadão bem intencionado, mas é o voto de protesto. Mas a consequência do voto de protesto é acabar elegendo na mesma coligação dele alguns candidatos que não são tão interessantes assim, que fariam uma votação menor, já por ter uma situação, né, de carreira aí já prejudicada na imagem, né, por alguns erros no passado. Então, às vezes, a estratégia do voto de protesto acaba saindo um tiro no pé. Cerca de 40% do Congresso Nacional, ou seja, o Senado, né, e a Câmara dos Deputados, ele é composta, 36%, na verdade, de pessoas, de candidatos que são considerados voto de protesto. Então, é quase 40% de voto de protesto. Tem alguma coisa errada nesse comportamento do eleitor. Nós falamos muito em marketing, comportamento do consumidor. Aqui eu chamo a atenção para o comportamento do eleitor em si. Então, a falta de atenção, a falta de preocupação com a importância que é um pleito, né? Uma eleição, no caso. E uma outra dúvida que sempre paira, ou sempre existe essas discussões, é em relação ao voto branco, voto nulo. Às vezes a pessoa quer fazer um voto de protesto também, não elegendo alguém, ou votando nulo, votando branco. Existem bastante divergências nisso, né? Se vale ou não vale, poderia falar um pouquinho sobre isso? É interessante, assim, se eu perguntar, é meio polêmico, né? Por exemplo, a opinião do Aquiles, né? A pessoa física. Eu sempre falo para os alunos, poxa, pessoas morreram para que a gente tivesse o direito de votar. Então, simplesmente houve um processo aí, um movimento muito grande, um esforço muito grande de vários segmentos da sociedade. Então, assim, se você pesquisar, você vai ver que não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite. Então, o direito de votar é uma coisa grandiosa, muito bacana para você chegar e simplesmente votar em branco, votar nulo. Eu, particularmente, considero assim, né, a abstenção do ponto principal do eleitor. E as pessoas costumam fazer campanha do tipo, votar em branco, como se fosse protesto, ou votar em nulo, às vezes falam para realizar uma nova eleição e assim por diante. Custa dinheiro para fazer uma eleição. Então, sai de novo um tiro no pé. Se você tiver uma nova eleição, digamos que aconteça de, né, ter uma quantidade X de votos brancos e nulos, aquela coisa toda, e tem que ter uma nova eleição. Você sabe quanto custa uma nova eleição? Quem que paga essa nova eleição? É o salário, né? Na verdade é o contribuinte, é o imposto, desculpa, não o salário, mas é o imposto que sai do salário de você que está assistindo essa entrevista agora. Então, quando você fala assim, fazer uma nova eleição, talvez não seja o caminho mais inteligente realizar uma nova eleição. Talvez o caminho mais inteligente seja escolher bem, e não é você falar escolha bem, vote limpo, você se preocupar, vou votar em fulano, joga lá no Google, a internet não esquece, pode ter certeza. Joga no Google o nome da pessoa, pesquise quem é essa pessoa, julgue sim pelo que ela fez, né, porque é uma figura pública, e o candidato, o político, as pessoas tendem a endeusar, por exemplo, o político. O político ele é um funcionário público, né, ele tem essa função. E tem que ser respeitado, lógico, né, como uma autoridade eleita, representando uma parcela da população, mas ele não deixa de ser nunca um funcionário público. Então, se ele está querendo se posicionar como um produto nessa analogia público, vamos pesquisar sobre esse produto que nós vamos comprar. Produto que eu falo na analogia no livro, para ficar mais fácil no entendimento, né, das pessoas. Então, você tende a julgar assim, não, política é tudo igual, todo político é igual. Não são todos os políticos que são iguais. Pode ter uma parcela que comete algum tipo de deslize, mas tem o pessoal bem intencionado, né? Você nunca vai poder perder a esperança, né? Você tem que cuidar para não perder a esperança nesse sentido. Senão você acaba indo para essa margem dos 30%, 40% e beneficia somente os políticos, no caso, que são mal intencionados, no caso. E o que mais que as pessoas podem encontrar no livro? São essas analogias com um produto, mas também é um livro que serve para o candidato ou até mesmo
É para a população, para o eleitor ou é para o candidato? Qual é a foco? Na verdade, assim, ele tem um foco para o eleitor, então você que está assistindo agora como eleitor, você vai ler o livro lá, vai entender algumas estratégias, o candidato vai aprender com estratégias que já foram adotadas e deram certo, estratégias que não foram um sucesso tão grande. Um exemplo, né, nós vamos chamar assim, da estratégia de marketing de guerrilha, que são estratégias a custo baixo que tem um grande retorno financeiro no caso do marketing de produto. Mas no marketing político e eleitoral, o marketing de guerrilha é você ser criativo. Nós temos vários exemplos, um caso típico, né, em Curitiba, de um vereador que se elegeu gastando, na primeira eleição dele, apenas R$600, que é um custo muito baixo, pela quantidade de votos que ele fez, usando a criatividade. E esse vereador ele é citado no livro como um case de sucesso. Temos também, o livro também comporta ali candidatos, né, por exemplo, você sabia que o Silvio Santos foi candidato a presidente do Brasil? Né? Você sabia que muitas vezes você teve lá o Enéas como candidato a presidente do Brasil, ele quase foi para um segundo turno através de um bordão, um slogan, né? Que é "Meu nome é Enéas", todo mundo deve lembrar desse slogan que tinha. Então, era considerado o voto de protesto, mas nessa brincadeira do voto de protesto, ele quase foi para o segundo turno. Então, se você pesquisar, você vai, na leitura do livro, você vai encontrar vários cases que auxiliam a definição do seu voto, para que o eleitor assista ali ao programa eleitoral e fale, olha, estão usando essa estratégia, olha o número desse candidato como é bom, as cores, o perfil. Então, o marketing político eleitoral nesse contexto mercadológico, publicitário, e para o candidato, para ele saber quais são essas ferramentas e quais as mídias que muitas vezes ele pode utilizar. Está muito em evidência agora, e o livro fala bastante sobre as novas mídias ou as redes sociais. Como que eu, candidato, devo me portar nas redes sociais? Eu vou criar um endereço de Twitter, até eu gostaria que vai aparecer para vocês na sequência ali o endereço do autor do Twitter, a gente pode trocar algumas informações em relação a isso, né? Então, na sequência, você pode anotar aí o endereço do Twitter. Mas o Twitter é uma nova ferramenta onde você pode interagir com qualquer autor, qualquer professor, qualquer político, com quem você quiser. E muitas vezes os políticos não sabem utilizar essa ferramenta. O senador Cristóvão Buarque, uma vez, ele tweetou, né? Um novo verbo aí. Ele postou lá no seu Twitter que colocar uma outra pessoa para tweetar é como você não ir ao teatro, pedir que uma pessoa vá no seu lugar no teatro. Então não é a mesma coisa, não tem o mesmo sabor. Então no caso da política, nós esperamos o quê? Confiança e credibilidade dos políticos. Se esse político coloca um assessor para postar as coisas que ele supostamente está vivendo naquele momento, já começa a pegar mal na sua imagem. Mas é lógico, você vai pensar, poxa, mas vamos imaginar um governador, um presidente, ele não tem tempo para postar. Tudo bem, ali do lado do Twitter vai aparecer via assessoria, ou seja, alguém está postando em nome do candidato ou do político. Quando for ele, no caso, ele posta. E com a mobilidade hoje, com os celulares, o acesso à internet, né, o mobile marketing, ou mobile marketing, como queiram, você tem ali um acesso muito grande nessa questão das postagens. Então, você vai encontrar governadores, senadores, deputados, vereadores que criaram no seu hábito, né, no seu dia a dia, o ato de postar uma foto, né, por exemplo, você pode estar aqui na entrevista agora, tirar uma foto e instantaneamente isso aparecer ali nas redes sociais. Então, eventos, quando você participa de algum tipo de reunião, quer postar uma informação interessante, algum projeto. Então, esse seria um dos usos bem interessantes que o livro trata em relação às mídias tradicionais, logicamente, e as novas mídias que estão em evidência aí no mercado eleitoral. É legal que o livro ele faz esse parâmetro, essa síntese, e deixa bem didático, né? Ele é voltado exatamente para aquelas pessoas que têm uma certa aversão à política. Você começa a perceber que muitas coisas você pode resolver com um discernimento melhor em relação à leitura do livro, ao conteúdo, e você, candidato, pode utilizar para o bem, né, as ferramentas mercadológicas. Aquiles, esse é o seu quarto livro, é isso? Isso. Pode falar um pouquinho dos outros 3 e dos próximos 3? Com certeza. Então, é o seguinte, o primeiro livro foi um livro voltado para informática, gestão da informática para curso de secretariado executivo. O segundo foi um livro próximo a esse, mas é desenvolvimento e lançamento de novos produtos, e um outro livro voltado para a área de gestão empresarial. Esses livros foram escritos, né, entre 2000 e 2005, quando havia uma demanda desse assunto no mercado, houve o convite da editora. Esse é o quarto livro, Marketing Político Eleitoral, uma analogia entre o mundo corporativo e a política. E na sequência, né, próximo ao final do ano, está sendo lançado, aí, já está pronto, já está no forno, um livro chamado iTrends, Análise e Tendência de Mercado, que eu escrevi, né, o livro em parceria com a professora Marielle Ripping. Esse livro, inclusive, vai ter o prefácio do
Walter Longo, né? Então é um livro bem bacana, bem interessante, que fala sobre cenários mercadológicos, que vai tratar de marketing político, marketing religioso, marketing cultural, marketing esportivo, quais são os caminhos, os novos caminhos no mercado. Tentar quebrar um pouco essa barreira, esse pré-conceito, esse conceito pré-estabelecido que existe em relação a algumas áreas. Então o marketing ele não é só de produtos, ele, né, tem vários direcionamentos em relação às tendências de mercado. Então, você vai falar de religião, o livro vai tratar de marketing religioso. Ele não discute religião, ele discute quais são as estratégias que as igrejas utilizam, utilizando ferramentas mercadológicas. Da mesma maneira que o livro de marketing político fez essa analogia. Falando um pouquinho de marketing, né? Voltando a isso. Na verdade, a gente pode considerar quase tudo como um produto. Então, você está falando de a igreja, ela, de certa forma, ela tem que se vender também. Um político, ele tem que vender não só para conseguir votos, mas depois para manter sua credibilidade, manter as obras que ele fez. A ideia é essa? A ideia é justamente essa. Lá no marketing, né, para o pessoal que está assistindo agora e estudou marketing, lembra lá dos famosos 4 P's, né? Preço, praça, produto e promoção. Se você pegar os 4 P's e fizer analogia com qualquer setor da sociedade, você vai poder encaixar. Um exemplo, na política, o P, produto, na analogia, não que um candidato seja um produto. Um candidato não é um ser inanimado, não é um produto, né? Não é um sabonete. Mas nessa analogia, o P, produto, é o candidato, o P, praça, é o território que ele está tentando atingir. Por exemplo, o estado do Paraná é composto por 399 municípios. Nós temos 54 vagas na Assembleia Legislativa para deputado estadual. Você que está me assistindo agora, fale 10 deputados que você conheça, que você sabe pelo menos o nome, né? Então, cite, pense, né? Depois você me fala ali naquele endereço do Twitter, né, para ver se você acertou alguns. Não pode pesquisar, você tem que lembrar de cabeça. Dificilmente você vai lembrar de 5, 6, 7. Por quê? São quase 400 municípios com produtos, ou seja, políticos que são oriundos de outras praças. Então, nós vamos ter deputados de Londrina, Maringá, Ivaiporã, Jandaia do Sul, e assim por diante. Regiões que você mal conhece muitas vezes, mas tem o seu representante. Então, é a praça. Às vezes você vê um deputado falando na televisão um horário, fala, mas quem é esse? Mas o cidadão tem 100 mil votos, já fez 100 mil votos para deputado. É porque você não faz parte da praça. E no caso da promoção, seria a comunicação. Okay? E o preço na campanha política, o que seria o preço? É complicado você fazer uma analogia com preço. Mas o preço é sim, compro, não compro. É quanto vale esse candidato. Quais são os atributos desse produto? E sim, eu compro, não compro. O que difere muitas vezes o marketing eleitoral do marketing de produtos é que no marketing de produto eu não tenho um dia e uma hora certa para comprar esse produto. No marketing político, no caso do marketing eleitoral, que é próximo ao período da eleição, eu tenho um horário certo. É o dia da eleição, de tal hora a tal hora esse produto tem que ser vendido. E digo mais, muitos candidatos têm prazo de validade. Existe uma coisa chamada cenário, que é interessante. Se você buscar, né, na sua cidade, veja que algum candidato a prefeito, ele tentou ali 2 ou 3 vezes e nunca mais apareceu. Ele deixou de ser bom, né? Ele não ganhou 2, 3 eleições e simplesmente saiu da política, foi concorrer a um outro cargo, foi para vereador ou para deputado, mas para prefeito não mais, porque o prazo de validade dele venceu. Existe na tendência de mercado um prazo. Então, esse é o momento. Na campanha, por exemplo, a primeira eleição do ex-presidente Lula, ele tinha um prazo para ser vendido. Ele teve várias tentativas que não deu certo, mas no momento certo encaixou a campanha dele com as estratégias adequadas e aquele era o momento dele. Depois, coincidência ou não, agregando, depois dos 2 mandatos do presidente Lula, ele agregando a sua imagem positiva, ajudou na eleição da presidenta Dilma, que até então não era muito conhecida do Brasil inteiro. Então, as pessoas mal conheciam, né? Não tem a ver com competência, de visibilidade. Mas quando associou a sua imagem ao Lula, gerou uma certa credibilidade. Guardadas as devidas proporções, daí, né, conto com o bom senso de todos. Mas guardadas as devidas proporções, é mais ou menos assim. Eu falo para você, olha, tem um chocolate novo que foi lançado no mercado. Aí você fala, qual é o chocolate? Eu falo, é da marca Aquiles. Você fala, marca Aquiles? Não conheço. Não, mas a marca Aquiles é da Nestlé. Você fala, opa, da Nestlé pode ser bom, porque a Nestlé tem um posicionamento positivo. Guardadas as devidas proporções, o marketing, né, de marcas e aí marcas de família, dentro do contexto de marketing, para o pessoal que pesquisa bastante sobre esse assunto, é essa analogia, você pegar uma marca já conhecida e associar uma marca menos conhecida.
Então, o chocolate Aquiles pode ser bom, mas não é conhecido. Associei a marca Nestlé, gera credibilidade. É como você chegar numa loja e perguntar assim, quanto é aquela camiseta? Ah, R$30. E aquela outra, 55. Mas por que essas duas são parecidas? Ah, aquela de 55 é da Nike. Aí você fala, opa, então tá bom. Esse então tá bom que você responde é o seu posicionamento em relação à marca, que guardado as devidas proporções, como eu já disse, e gosto de ressaltar para não dar polêmica, né? Guardado as devidas proporções é como você percebe muitas vezes o candidato. Então é o candidato tal com o apoio do governador, tem mais credibilidade. É o apoio do presidente ou da presidenta, tem o apoio do deputado, o vereador que tem o apoio maior do prefeito. Então esse vínculo. Um outro exemplo que o livro traz muito bem, professor, é a questão das famílias. Se você começar a pesquisar, você vai ver que a maioria dos candidatos, né, dos candidatos eleitos que têm sucesso, eles são oriundos de famílias de ex-políticos. Então, são nomes já conhecidos no mercado. Isso não é ruim, é apenas uma constatação de que a credibilidade de uma marca acaba ajudando na hora da eleição. E continuando essa analogia, não sei se é possível, quando temos defeitos nos produtos, nós vamos no PROCON. E quando poderia fazer essa analogia também com o político? É o mesmo processo. Você pode lançar um produto e ele ser um sucesso de venda em um primeiro momento, mas no fundo, depois de um tempo, esse produto não permanece no mercado porque ele tem uma coisa chamada ciclo de vida de produto. Isso já dizia Philip Kotler, o papa do marketing. Então existe uma regra, todo produto tem um ciclo de vida. A ideia é que esse ciclo de vida seja enorme, grande. Um exemplo, Coca-Cola. A Coca-Cola está há muito tempo no mercado, há mais de 100 anos, então é um sucesso. Nós temos outros produtos que são lançados e já saem do mercado. Por quê? Muitas vezes, quando não é moda, é um produto que não obtém sucesso porque ele não é bom para o mercado. Então, às vezes, o marketing pode eleger um candidato que não seja tão bom, mas qual é a sua arma, né? No caso do PROCON do consumo, a sua arma é não votar novamente nesse candidato. Então, é a lembrança, é o recall. O que é a lembrança, o recall? Em quem você votou na última eleição? Qual é o nome do cidadão? Beleza. Qual é o partido? Porque nós votamos no número. Será que é por isso que eles trocam de partidos? Antes trocavam sempre. Será que é essa a estratégia? Será que é a estratégia de mudança de sigla de um partido, quando ele está meio queimadinho no mercado, assim, ele muda a sigla para uma outra sigla, por exemplo? Será que essa seria uma estratégia? Pode ser, é uma estratégia mercadológica. Então, o que acontece? No caso do consumo de produtos, você procura o PROCON. No caso de um candidato que não atinge ali o objetivo, simplesmente não consuma mais. E outra, nós falamos, quando somos mal atendidos, nós falamos para mais pessoas do que quando somos bem atendidos. Vamos fazer isso, né, na eleição. Se você votou em um candidato e ele te decepcionou, você é um formador de opinião. E a partir de agora você vai ser um eleitor informado e você não vai repetir o erro da compra, no caso, desse candidato que já provou, né, que não tem sucesso no mercado. Então o ciclo de vida dele acaba sendo curto, ok? Professor Aquiles, infelizmente o nosso tempo é curtinho. Quero agradecer a sua presença, mas queria pedir então que você desse uma última recomendação para os nossos alunos, para quem está assistindo esse programa, não só de como votar corretamente, mas até mesmo para aqueles que são candidatos, o que eles poderiam fazer, qual seria uma lição de casa para um e para outra. Para o eleitor, atenção, né? Para o eleitor, você tem uma arma fundamental, que é acesso à informação. Então, você viu um cidadão, alguém te pediu o voto, tudo bem, você não precisa discutir. Tem até um movimento agora de chutar cavalete, esse tipo de coisa. Eu não apoio de maneira alguma isso, porque você chutar cavalete é você ir contra a lei. Então, não é indo contra a lei, né? Tá explícito lá. Você não pode fazer isso, é vandalismo. O que você tem que fazer é denunciar junto ao TRE uma situação de irregularidade na questão da divulgação do candidato. Mas você, como eleitor, busque, né, maiores informações. Tire lá 10 minutos, 15 minutos do seu dia e joga no Google, pesquise, pergunte, né, fulano de tal, o que você acha dele, o que ele fez? E não fique só nas informações supérfluas. Ah, eu acho que ele tem cara disso ou daquilo. Não, pesquise, busque maiores informações. Vá, né, para o dia votar sabendo exatamente em quem você vai votar, para evitar de você pegar no chão, além de ser, né, bem feinho, né, jogar lixo no chão, jogar o santinho no chão, é uma coisa desagradável, contra a lei também, que acaba sendo fomentada pelo marketing eleitoral, porque simplesmente as pessoas pegam. No caso do político, a dica que eu posso dar é participar efetivamente das novas redes, as redes sociais, e ficar antenado, porque o consumidor, no caso, o eleitor, cada dia mais ele tem acesso à informação e as coisas estão mudando. Então,
esse pensamento do antigo político, né, de usar a política como cabide de emprego ou benefícios pessoais, ele está com seus dias contados. Assim, talvez nos próximos 10 anos a gente veja alguma mudança, mas nos próximos 20, 30 anos, com certeza, vai estar totalmente extinto esse tipo de político. Então, é ficar esperto, ficar antenado que o cidadão, o eleitor, ele tá com muito acesso à informação e está fazendo bom uso delas. E a última recomendação para o candidato? O candidato, como eu ressaltei, a questão dele utilizar muito bem as redes sociais. Então, como utilizar as redes sociais? Se fazer presente nas redes sociais de maneira adequada. Não simplesmente criar um perfil, né? No caso dos candidatos, criar uma fanpage. Não tem tempo de fomentar a informação na fanpage, contratar uma assessoria, um assessor de imprensa para ficar responsável em relação a isso. E para o candidato, mais uma vez, muita atenção que o eleitor, com esse acesso à informação, ele está cada vez mais sedento por mudanças e efetivamente senso de coletividade. Essa seria a principal dica para os candidatos. Sr. Aquiles, agradeço então mais uma vez a sua participação. Com certeza nossos alunos e eleitores aprenderam muito com você. Obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. Estou à disposição quando precisar. Um abraço. E a gente se vê no próximo programa. Até mais.